Olá, amigas e amigos do nosso canal Eros e Tânatos, seu canal de psicanálise, nosso canal, porque ele é compartilhado com todos vocês. Um prazer mais uma vez estar aqui, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre a proposição do cogito cartesiano e o que a psicanálise em torno disso aí vai dizer, e particularmente as formulações em relação ao cogito que Lacan vai fazer, tá bom? Então, esse será o tema desse nosso vídeo. Bom, mais uma vez pedindo a vocês que dê o clique no like se gostaram do vídeo, divulguem para as pessoas, conhecidos, amigos, colegas, né? E ao clicar isso ajuda para que o YouTube identifique interesse pelo trabalho e consequentemente leve mais para a gente. Estamos crescendo devagarzinho e enfim, mais consistente, o que é bem legal, né? E graças a vocês e graças à reciprocidade. Além de colocar questões, contribuições, comentários, críticas, tudo isso é muito válido e muito importante, porque ajuda com que nós possamos também ir cada vez mais qualificando o trabalho, tá bom? Bom, então se inscrevam também, né? Estimule pessoas a se inscrever. Isso nos ajuda muito. Bom, bem, há um processo histórico muito importante na construção do pensamento, na construção do sujeito, na construção da subjetividade, né? A passagem do medievalismo para a Idade Moderna, onde nós vamos ter aí uma mudança fundamental no sentido da construção do pensamento moderno, da construção de um sujeito, né? E mudar as variantes, né? Que tornam o elemento fundamental do pensamento, né? O que será, entre outras coisas, importantíssimo para o nascimento dessa ciência que nós conhecemos hoje, né? E, consequentemente, da psicanálise. Há um marco no pensamento, evidentemente que um pensamento se constrói de uma maneira muito complexa, diversa, dialética, né? Mas diríamos assim, há um marco no pensamento muito importante nesse processo de alteridade, de passagem, de mudança, que é aquilo que vem na formulação, por exemplo, do René Descartes, né? O René Descartes ele é muito importante nesse sentido porque ele vai chamar a atenção de uma coisa, que era preciso, a partir de então, que o pensar se dirigisse àquele que pensava, ao sujeito do pensamento, né? É aí que ele vai formular o cogito ergo sum, né? Que é penso, logo sou. Tá? E isso coloca ao mesmo tempo uma espécie de simetria entre o ser e o pensar, entre o sujeito e o pensamento que formula, né? E esse processo é fundamental porque ela vai entronizar um outro personagem do pensamento, que é a consciência, a razão cognição. Porque até então o pensamento estava dirigido a esse grande outro, não é? Estava voltado para essa dimensão de um Deus absoluto, total, dominante, não é? Onde as construções que eram postas, críticas a essa visão de mundo, não é? E já havia algumas construções muito importantes, não é? Copérnico e Galileu, enfim, né? Nesses processos todos que historicamente foram se desenvolvendo, se havia uma série de riscos, né? Riscos não só para o desenvolvimento desses pensamentos, mas os riscos para quem enunciava esses pensamentos, né? De modo que com essa passagem, essa alteridade entre o medievalismo, a Idade Média, né? A Idade Moderna, a modernidade, né? Esse pensamento, essa formulação do Descartes, ela vem a calhar porque ela vai, como disse, entronizar
um novo sujeito do pensamento, o próprio sujeito que pensa, no caso o homem. Então ela retira esse investimento do poder, inclusive, da figura magnânima, absoluta de Deus, tal como conduzido pela Igreja, por esse poder que a Igreja tinha naquela ocasião, naquele longo período em que houve o medievalismo, a Idade Média, né? E passa a ter novos personagens. Né? O homem passa a se rever a sua condição. Né? Então, o Descartes ele chama a atenção que era preciso examinar, né, criticamente, em ponto de vista da formulação, para aquilo que chamava a res cogitans, a coisa pensante. E essa coisa pensante era o homem a partir da razão, cognição, da consciência. Por outro lado, esse pensamento ele vai ser antecipatório da formatação do pensamento moderno, da ciência moderna, da própria filosofia, porque ela vai trazer como o aspecto fundamental desse processo a condição da consciência. A consciência passa a ocupar, a consciência é a luz, é a iluminação. Não é? Então, a razão-cognição ela passa a ser o centro desse processo. É uma construção que vai um tanto cêntrica, né, em torno dessa questão da razão-cognição. Bom, até que surge, né, a psicanálise. Quando surge a psicanálise, o Freud vai interrogar, primeiro reconhecer a importância do Descartes e a importância dessa mudança profunda, radical no pensamento, né? O legado disso para uma construção nova que seria a psicanálise, mas ao mesmo tempo Freud com sua formulação de um inconsciente, né? E da maneira como ele formulou o inconsciente, porque como ele formulou o inconsciente não era mais assim um elemento subsidiário da consciência, né? Mas o consciente passava a ser um organismo onde se operava um sujeito do pensar. A partir daí há uma excentricidade, ou se pudermos dizer, uma descentralização que antes era, a partir da modernidade, centralizado na consciência, na razão-cognição, e vai passar a ser doravante, né, considerado também pelo que a psicanálise colocou, evidentemente sofrendo resistências até se firmar e se colocar no mundo das ideias, no mundo do pensamento, no mundo da ciência, enfim, né, vai colocar o sujeito não mais como absolutamente centrado na razão e na consciência, né, mas um sujeito excêntrico, um sujeito que não está centralizado, um sujeito que se constitui em outro lugar. E que lugar é esse? O inconsciente. A partir disso aí, Lacan vai seguir essa construção freudiana e vai formular algo muito interessante em torno da questão do penso logo sou. Lacan vai dizer, sou onde não penso e penso onde não sou. Ou seja, não haveria mais essa centralidade, esse ser e pensar conforme a psicanálise. Né? Não haveria mais esse centro do pensar que era a consciência, mas um descentramento. E nisso ele acompanha Freud, que já a partir de suas formulações, primeira, vai dizer que essa é a terceira ferida narcísica da humanidade, porque a partir daí o homem que se julgava desde da iluminação moderna, o senhor a partir da razão, o homem vai perder essa condição de ser senhor da razão a partir da sua consciência e vai sofrer nisso uma forte ferida narcísica, não é? Que vai levar muito, custar muito para que ele pudesse assimilá-la como tal. E não à toa a psicanálise é alvo de muitas críticas e até muitos ataques e resistência. Bom, mas Lacan traz a dimensão do sujeito, do qual Lacan trabalhou efetivamente, através da construção da linguagem, de sua formulação, o inconsciente estudado com a linguagem. Lacan vai falar desse sujeito, seguindo Freud, claro, esse sujeito do inconsciente. E esse sujeito do inconsciente não é capturado pela consciência. Ele escapa, ele está para além ou para aquém da consciência. Não é? E mais, né? O que Freud e Lacan, a psicanálise, vai nos trazer aí, né, e endossando a dimensão da ferida narcísica, é que
a consciência, né, não era apenas a iluminação, né, mas a consciência, ou seja, o lugar da verdade. Mas a consciência era, não é, um lugar, não é, onde a mentira também se constituía. Era o lugar da mentira, era o lugar da ilusão. Não é? Se imaginasse que a consciência era o centro das coisas, o centro desse sujeito humano. E aí Lacan vai falar numa dimensão do sujeito dividido. Não é? Dividido por quem? Dividido pelo significante, dividido pela linguagem. Não é? Um sujeito excêntrico, um sujeito, não é, que não constitui essa unidade entre corpo, sujeito, corpo, consciência e inconsciente. Não é? Que até então, até a psicanálise, era um elemento, repito, mais subsidiário. Era um fundo da consciência, mas que não tinha esse lugar de determinação. A partir da psicanálise, isso muda, não é? E a gente vai começar a pensar o sujeito não apenas a partir da consciência, mas um sujeito do inconsciente. E que a consciência não seria mais a primazia da verdade, mas na consciência também estava contido a ilusão, a mentira, não é? E uma dimensão do que não se podia conceber um processo de absoluto ou absoluta tentativa de domínio da razão da cognição. E aí está demarcado um novo paradigma para o pensamento humano. Bom, por hora paro por aqui, agradeço a atenção de vocês e em próximas ocasiões podemos discutir mais isso.